mais de uma dezena de artistas connosco esta noite, para falar connosco sobre cultura e para falar connosco sobre política. Para começar, temos a intervenção da candidata Inês Carvalho, bolseira de investigação científica e segunda candidata para o Distrito de Coimbra. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero deixar-vos algumas palavras, não necessariamente ou não exatamente sobre aquilo a que vamos assistir de seguida, mas sobre aquilo que a CDU quer ver acontecer na cultura no nosso país. Há muito que colocamos com clareza este objetivo: garantir o acesso de todos, em todo o território nacional, à experiência da criação e da fruição cultural e artística. Repito, garantir o acesso de todos à fruição e à criação cultural e artística. É destas duas dimensões, e não apenas de uma delas, que se faz para a CDU a democratização da cultura. Em sentido contrário, a indigência das políticas e do financiamento público à cultura, o que tem provocado é o esvaziamento da diversidade e a destruição do tecido cultural, a par da privatização e mercantilização dos bens culturais, que em conjunto contribuem para uma dupla estratificação no acesso à cultura. Por um lado, a elitização, por outro lado, a massificação, que visa transformar-nos em meros consumidores, conformados e submissos, perante o mercado internacional das chamadas indústrias culturais. Uma e outra, a elitização e massificação, são contrárias à democratização cultural, são contrárias à democracia. Mas então, como alcançar e garantir a democratização do acesso à cultura? A essa pergunta respondemos, estruturando um serviço público de cultura capaz de articular entidades de natureza, atividade e meios de intervenção muito diversificados, garantindo a sua autonomia de gestão e de criação artística. A estruturação de um serviço público de cultura, em particular no que às artes diz respeito, requer, entre outras coisas, a existência de um Ministério da Cultura digno desse nome, dotado dos meios orçamentais, técnicos e humanos que permitam a sua intervenção tanto no plano nacional, regional e local, como no plano da articulação de políticas entre ministérios. A garantia de condições de trabalho aos profissionais, combatendo a precariedade, defendendo a contratação coletiva, estabelecendo mecanismos eficazes de acesso às prestações sociais e a uma carreira contributiva estável, cuja ausência, hipocritamente, pareceu apanhar tanta gente de surpresa quando a pandemia deixou exposta à selvageria das relações laborais no setor. Uma política de ensino das artes e de ensino para as artes, com o papel decisivo de uma rede pública de ensino artístico que praticamente não existe e é preciso criar. Por último, aquele que é muitas vezes o primeiro contacto de tanta gente com as formas, os meios e os instrumentos de criação artística. O movimento associativo popular, que precisa de um estatuto que valorize o dirigente associativo, do apoio à manutenção dos seus edifícios e equipamentos, e precisa que se adeque o Estatuto de Utilidade Pública a novas realidades associativas, que se olhe para as suas especificidades e se preveja, por exemplo, no caso das bandas filarmónicas, a instituição de um Programa Nacional de Apoio que tenha em conta as necessidades de instrumentos, fardas e transporte de que precisam para cumprir o incomensurável serviço público que prestam por este país fora. Não ignoramos que em tempo de míngua, desvalorização dos saberes especializados das artes e desvalorização do valor do trabalho dos profissionais da cultura, há quem se sirva dos grupos amadores ou de estudantes ainda sem formação completa para abrilhantar programações sem o pagamento devido a quem estudou, se formou e justamente quer viver do seu trabalho. Não ignoramos isso e também a isso damos combate, com a mesma firmeza com que entendemos que sem atribuir pelo menos 1% do orçamento do Estado para a cultura, não estaremos em condições de fazer o caminho para erradicar a precariedade dos trabalhadores da cultura. Trabalhadores, sim, para quem a cultura é trabalho,
ainda que muitas vezes a fábula da cigarra e da formiga tenha tanta força em algumas cabeças que a não conseguem ultrapassar. Valha-nos a deliciosa ironia de Alexandre O'Neill, imortalizada pela voz da Amália. Minuciosa formiga, assim dever eu ser, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E não esta cigarra que se põe a cantar, assim dever eu ser, não o for a não querer. O que seria dos sons e das palavras com que habitamos o mundo se estas duas cigarras, por exemplo, não tivessem querido fazer do seu canto o seu trabalho? Falei-vos de algumas propostas e compromissos da CDU com a cultura e para a cultura. E talvez haja quem, perante a situação que vivemos, se pergunte, com a situação de emergência que vive o Serviço Nacional de Saúde, sangrado de médicos e enfermeiros e com tantos investimentos por fazer, com a situação da escola pública, cuja falta de profissionais, em particular de professores, anuncia uma situação dramática a curto prazo, com as carências na habitação, quando os salários dos trabalhadores são curtos para pagar a água, a luz e o gás. E a CDU vem, num momento como este, falar de um serviço público de cultura. Pois bem, não é de agora que o fazemos. Relembro-vos de 3 exemplos que colho entre tantos outros possíveis, andando para trás na nossa história coletiva e na história das forças que integram a CDU. E onde a mesma pergunta se poderia pôr, talvez até de forma ainda mais aguda. 1978, quando a recuperação capitalista estava em marcha acelerada e a Lei Barreto já tinha visto a luz do dia, Álvaro Cunhal afirma numa Assembleia de Artes e Letras do PCP: os comunistas defendem a cultura e a arte com a mesma firmeza, a mesma convicção, a mesma paixão com que defendem as liberdades, a reforma agrária, as nacionalizações e as outras grandes realizações e objetivos da Revolução Portuguesa. Não é um pormenor. Sim, defendemos o pão, a terra e quem nela trabalha com a mesma firmeza com que defendemos a cultura e a arte. 1949, ano da morte de Soeiro Pereira Gomes, militante escritor ou escritor militante, como preferirem, que preparou e dirigiu greves, organizou jornais, relatórios e boletins e que, na sequência de uma dessas greves, teve de passar à clandestinidade. 1949, a Europa, acabada de sair de uma guerra devastadora, e em Portugal, a repressão, a miséria e o analfabetismo provocados pelo fascismo, abatendo-se sobre o nosso povo. Nas mais duras condições da clandestinidade e já muito doente, entre toda a sua outra atividade revolucionária, Soeiro Pereira Gomes escreve ficção, contos e um romance, Engrenagem, que até aos últimos dias da sua vida tentou corrigir, morrendo a achar que não tinha conseguido atingir, nas suas palavras, o mérito para a publicação. 1933, ano de todos os nazifascismos. Bento de Jesus Caraça, que não ignorava o ambiente que se anunciava, nem as forças que se perfilavam, dá uma conferência célebre, cujo tema é o da cultura integral do indivíduo. Nessa conferência, Bento de Jesus Caraça diz-nos, entre outras coisas muito importantes, condição indispensável para que o homem possa trilhar a senda da cultura, que ele seja economicamente independente. Não nos esquecemos disso. Num vídeo da CDU que por aí circula, ouvimos uma mãe de 3 filhos relatar o que sentiu quando percebeu que, por ação da CDU, não iria pagar a creche do filho mais novo. Ao jantar, falando disso, diz-nos ela que o filho mais velho, com 12 anos, sabendo já o peso do sufoco e o valor do alívio daqueles 160 euros, lhe respondeu: já podemos ir ao cinema todos os meses. Sabemos isso, que a luta por melhores salários e pela subida dos rendimentos dos trabalhadores é também a luta pela cultura. Se vos relembram...
Se vos relembro destes 3 exemplos, é para dizer no fundamental 2 coisas. Não é de hoje o nosso combate pela democratização cultural. E se não desistimos nunca de a colocar como questão central, mesmo sob as mais duras condições de vida, é porque ela é verdadeiramente estratégica e sem ela o conceito de democracia é um conceito amputado. Não estamos sozinhos nesse entendimento. É a própria Constituição da República Portuguesa que o diz, tornando inseparável as dimensões política as dimensões política, económica, social e cultural da democracia e incluindo nas tarefas do Estado a democratização da cultura. Bem podem vir com os disparates, os papões e as deturpações em que insistem permanentemente relativamente à CDU, mas há uma coisa que não conseguirão resolver nem apagar nesta como noutras matérias. É esta a força política que mais se bateu e mais se bate pelo respeito, pela defesa e pela concretização daquilo que a nossa lei fundamental prevê. Podem esses mesmos até não gostar dela e não gostam, mas então que o assumam, porque são eles que a querem subverter e com ela subverter o regime democrático que vigora no nosso país. Não abdicaremos desta luta, porque a cultura é simultaneamente um meio e um fim de desenvolvimento de todas as capacidades humanas, dos 5 sentidos e do sentido crítico, de experimentar o lugar do outro, de conhecer, encontrar e receber outras culturas, de afirmar um desenvolvimento soberano, de imaginar outras cores, outros sons, outras formas para o mundo e, com isso, transformar o mundo e a forma como o vemos. Sem imaginação, o futuro seria só a repetição do presente. O espetáculo que vamos ver é feito por homens e mulheres que sabem que as artes são, por isso e também, matéria da transformação do mundo. Uma salva de palmas para eles. Bom espetáculo. Viva! Sabe o prazer que me dá, como trabalhadora da cultura, ouvir as palavras da Inês e saber que nesta sala estão artistas e técnicos, a quem muito agradecemos aos técnicos do Convento de São Francisco. Que, sendo artistas e técnicos, são trabalhadores e são também revolucionários em todos os espetáculos que fazem, resistentes e corajosos nas situações de trabalho que enfrentam todos os dias. Connosco, já de seguida, os nossos Catarina Moura, Luís Pedro Madeira e o Manel Pires da Rocha, a cantar o hino Caxias.